irmã doutora Ana Cecília Marques, a quem convidamos para subir aqui no microfone, e pedimos só uma especial atenção. A nossa irmã terá que deixar hoje o nosso tempo às 9h30. Então, perguntas poderão ser formuladas por escrito, direcionadas depois ao nosso grupo online da Autonomia de hoje. Então, estejamos atentos e nós damos as boas-vindas à nossa irmã que já prometeu para essa noite. Que Jesus nos abençoe. Bom, quero agradecer a essa casa pelo convite e dizer que quando a Lívia, com mais detalhes, me sugeriu então que eu pudesse falar sobre o álcool, né? Eu fiquei muito contente porque, infelizmente, nós vivemos várias epidemias relacionadas ao álcool e que não são debatidas. E achei que podia ser um momento muito importante de estar aqui conversando com vocês, já que eu sou médica, eu estudo esse tema há pelo menos 30 anos e acho que ainda não sei muita coisa, acho que ainda falta muito para a gente compreender o fenômeno do uso da bebida alcoólica ao longo da história da humanidade, mas que nós temos que falar sobre isso. Então, fiquei feliz pelo convite, pelo tema, Lívia, obrigada. E aí talvez eu não cumpra tanto as expectativas de vocês, porque eu trabalho numa universidade onde a gente faz pesquisa sobre o tema, onde antes de falar qualquer assunto relacionado ao tema a gente precisa estudar muito. E eu acho que a minha apresentação é um pouco acadêmica demais e por isso eu quero dizer isso para comunicar a vocês que não é necessário que vocês sigam com detalhes tudo que eu trouxe, porque a ideia principal de cada slide, de uma fala bastante complexa, que é falar sobre o álcool na nossa sociedade, o álcool dentro da própria história, o álcool e as mulheres, o álcool e a gestação, o álcool e o idoso, enfim. Eu precisei desse guia, desse formato, que é o que eu sei fazer, né? Eu sei dar aula, né, sobre isso, estudar e pesquisar sobre isso, mas que para vocês eu pretendo, vou tentar me esforçar muito para resumir o que cada slide pretende mostrar, os dados mais importantes. Então não é uma doença do indivíduo, é uma doença mais individuais e da sociedade. E aí indivíduos incapazes, sem a menor dúvida, um impacto direto na família. E quem paga a conta do álcool tangenciar, portanto, vários temas e deixar um espaço para que vocês possam não é o dinheiro que é recolhido de imposto. Perguntas por escrito. Nós não temos esse estudo, mas os americanos vai responder. Então eu gostaria de ter essa fala no final, pergunta, resposta, para poder enfim, devolver para vocês o que eu não consegui falar, bem, na verdade é isso. Então eu sou médica, eu sempre declaro os meus possíveis conflitos de interesses, né, porque eu sou pesquisadora de uma universidade federal, né, que é a Unifesp, eu sou professora dessa mesma universidade e hoje eu estou à frente de uma associação, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, que tem 40 anos. E ela nem é muito conhecida, né? Ela tem 40 anos de estudo, é uma associação sem fins lucrativos, né? Que tem uma única missão: decodificar a informação científica para que ela sirva para que os gestores, para que nós médicos, os gestores, os psicólogos, os professores, os pais aprendam um pouco mais sobre o que tanto o mundo vem estudando sobre o álcool e outras drogas. É só isso que a BEAD faz. Ela não trata, ela não tem nenhum estudo, ela pega o estudo e vai tentar fazer o que eu vou tentar fazer aqui, que é transformar numa informação mais simples, mais aplicável, que a gente possa aproveitar mais,
que a gente possa usar no nosso dia a dia para se proteger e para proteger o nosso entorno dessas epidemias que eu vou contar para vocês. Então, eu estou presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas até setembro do ano que vem. Não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo dinheiro de nenhuma indústria farmacêutica ou indústria do álcool, Souza Cruz, né, as Ambev, enfim. Não recebo nenhuma verba no seu meu salário, que é um salário de funcionalismo público, que eu já declarei. Bom, falar do álcool é lembrar que o álcool é uma das drogas que mais tem história na humanidade, porque o álcool, além de todas as outras propriedades, como todas as drogas, né, drogas que vêm da natureza e que o ser humano aprende, né, transforma, usa, né, o álcool tem e teve, ao longo da história da humanidade, um papel social, de aproximação dos povos, de um produto que na época dos primórdios da história não se conhecia nenhuma ação, nenhum efeito, a não ser o de socializar, o de aproximar as pessoas. Era isso que a gente sabia do álcool na pré-história, né? A gente sabia que o álcool desinibia, que o álcool aproximava a todos, né? Então ele era primordialmente usado nos rituais sociais, pequenos encontros, cerimônias grandes, onde as pessoas eram premiadas e se comemorava. Então essa era um pouquinho a história do álcool. Um pouco depois, a história traz outras finalidades do uso do álcool. O álcool, em muitos momentos, foi usado como medicamento. E aí a gente começa a entender um pouquinho da ação do etanol no organismo humano. Por exemplo, nos xaropes, onde o álcool era um dos componentes. Em medicamentos que aliviavam a dor, né? Muitos desses xaropes eram usados na hora do parto, pós-parto, para que a mulher tivesse uma espécie de um relaxamento, uma espécie de uma analgesia. Então, bem na verdade, a história do álcool mostra a história da humanidade. O ser humano aprende com a droga, porque a droga vem da natureza inicialmente. As primeiras drogas relatadas na história, elas vêm da natureza, fermentação da uva, fermentação dos cereais. A gente obtém, né, esses produtos e depois, então, a droga vai ser usada como medicamento, porque o ser humano aprende as propriedades desse mesmo produto que muitas vezes ele mesmo descobriu, ele mesmo ajudou a fabricar. Então, é importante contar um pouquinho, não sei se é esse microfone, é isso? Não, né? Né? Mas enfim, múltiplas finalidades do álcool, né? Ritual, prêmio e até como medicamento. Em muitos momentos da história, o ser humano também aprende que o uso descontrolado do álcool começou a causar vários problemas. Vocês conhecem, todos já ouviram falar da famosa lei seca, do movimento de temperança, onde as mulheres das famílias se preocupavam muito com o padrão de beber dos maridos, né, dos pais, e com isso começaram a fazer um movimento social para que o álcool fosse proibido, a famosa lei seca nos Estados Unidos, no século XIX e XX, no século XX, no começo do século XX. Então, bom, serve para socializar, aproxima as pessoas, já foi usado como medicamento e num certo momento a droga vira um vilão e a droga é banida. Ela é colocada à margem da sociedade, ela é proibida. É lógico que, como em muitos momentos o álcool se tornou um produto, né? E produto, como os que me antecederam comentaram, né? Produto gera dinheiro, gera troca, o álcool também tinha esse valor, valia uma moeda, né? E com isso, a pressão para que esse álcool fosse de volta devolvido para a sociedade começou a acontecer por vários grupos sociais que queriam esse produto de volta, porque esse produto representava poder,
representava dinheiro. E aí o álcool volta para a sociedade, e aí a lei seca é abolida. E a sociedade comemora. A mesma sociedade que pediu a proibição do consumo do álcool, porque destruía famílias, a mesma sociedade pensando uma economia da bebida, né? Nós vamos depois logo ver, nesse mesmo momento a gente viveu um pouquinho antes a era do gin, né? Que era uma era onde as crianças bebiam. Quando eu olho para esse slide, que é da era do gin, que foi um pouquinho antes da lei seca, né? E um dos motivos da lei seca também, nós vamos ver aqui crianças se embriagando junto com adultos, né? Que muitas vezes quando a gente olha para uma das epidemias da sociedade moderna, a gente encontra nesta nossa sociedade, são os menores bebendo, os menores tendo acesso a um produto que é proibido para eles, porque causa diversos malefícios para o cérebro das crianças e dos adolescentes, que é uma das epidemias não debatidas, bebida alcoólica na adolescência. E que a gente já viveu isso na história da humanidade, o álcool. E por isso, logo depois, essas famílias se reúnem, porque aqui era um produto, né? Quem controlava a fabricação do gin era o parlamento inglês, era uma moeda muito forte esse controle, né? Então, muitos governos já controlaram drogas e já perderam o controle sobre a droga. Então, quando o governo inventa que ele pode controlar uma droga como essa, que não é uma droga qualquer, que seja o álcool, que seja a maconha, que seja a cocaína, qualquer droga psicotrópica que não é aspirina, desconfie dessa possibilidade. É muito difícil que fique na mão de um único poder o controle de substâncias que transformam o cérebro humano, que modificam a capacidade de decidir, que em muitos, infelizmente, causam doenças. Doenças, como vocês também já ouviram falar, que é a dependência. Uma doença crônica, tratável, mas que se não for tratável é fatal. Então aqui o governo controlava o gin, e este é o cenário da humanidade naquela época. E depois disso, como eu falei, lei seca e outros movimentos de controle da droga, que esse tipo de droga sai do nosso poder, infelizmente. Bom, aí nós já estamos no mundo moderno, né? Vou voltar para trás na minha linha do tempo, e aí o ser humano, quando volta a liberar a bebida alcoólica, né, nos Estados Unidos, o ser humano começa a querer entender então qual é o fenômeno que ele tem que manejar, já que essa droga que nós mesmos quisermos no passado que fosse proibida volta para o nosso convívio, já causou tanto problema e provavelmente deve causar novamente. O que é o etanol, né? Como que funciona essa substância, né? Uma substância curtinha, né? Com 2 carbonos, né? E alguns hidrogênios, né? Como é que funciona essa substância no nosso organismo? E aqui nesse momento, né, depois da lei seca e com a abolição da lei seca, a sociedade que tenta entender esse fenômeno se reúne, e aí nós temos a formação dos grupos de alcoólicos anônimos. Porque já que de novo a bebida está entre nós, a bebida alcoólica, e nós já vimos esse filme, o que será que a gente pode fazer para poder cuidar melhor desse fenômeno e, infelizmente, daqueles que vão ser impactados pelo consumo da bebida e que possam, por aí, desenvolver a dependência? E aí, primeira conceitualização do fenômeno uso do álcool e perda do controle sobre o álcool. Porque até um pouco antes desse momento aqui, esse fenômeno beber e abusar do álcool era entendido como um fenômeno moral. Ninguém entendia o álcool, a perda do controle, a dependência como uma doença. Era mesmo uma falta de controle pessoal, uma falta de personalidade, uma dificuldade para os indivíduos
conviverem na sociedade. Depois disso, que vem uma busca dos pesquisadores, na época neurologistas, nem eram psiquiatras, né, que procuravam entender o efeito do etanol no cérebro, e aí um pouco depois que vem um neurologista famoso trazer um conceito de doença para o uso do álcool, a perda do controle e a própria instalação da dependência, que nem era entendida como dependência. Era uma doença, a pessoa já nascia com essa vulnerabilidade e bastava que ela entrasse em contato com o álcool, essa doença inata, nascia com ela. Nós estamos aí falando de 1940, 1950, o indivíduo já desenvolvia a dependência. Bom, nem moral e nem doença inata a ciência caminhou, e hoje, nós estamos no século XXI, nós sabemos que a doença, dependência de álcool, é uma doença adquirida que se desenvolve no cérebro e que mesmo os descendentes tendo vulnerabilidade, isto é, os pais tinham a dependência de álcool, se esse indivíduo não tiver múltiplos fatores, a dependência não se instala. Ele tangencia a doença e ele fica naquela maioria, graças a Deus, que não porta esse tipo de transtorno. Tá? Nós estamos falando de uma minoria que desenvolve a dependência de álcool. Bom, nessa época aqui no Brasil, a gente tem um movimento muito importante, final, né, do século XX, que é olhando para esse fenômeno aqui no Brasil. Então, se o mundo também já observava que o álcool era um problema e tentava explicar o uso do álcool na sociedade, um transtorno composto de múltiplos fatores, no determinismo, né, daquele que vai abusar, daquele que vai ficar dependente, ou daquele que só vai beber de vez em quando, né? No Brasil, no mundo era feito isso, e no Brasil também nós tínhamos um grupo formado, uma parte aqui em São Paulo e uma parte no Rio Grande do Sul, de profissionais estudiosos na área do álcool. Nascia aí a ABEA, Associação Brasileira de Estudos do Álcool, né? Que era só estudos do álcool, já que foi a primeira droga a ser estudada, conceito moral, conceito de doença, conceito de síndrome, hoje doença do cérebro. Já tínhamos nós aqui a preocupação de cuidar do problema. Nesse primeiro momento, né, porque eu acho que a história conta muita coisa para a gente, né, nos estrutura, nos embasa para entender o fenômeno, né, a história sobre o fenômeno, essa associação escreveu o primeiro programa nacional de prevenção ao uso do álcool. Nós estamos falando aqui, olha, de 89, e esse programa foi entregue ao governo, né, eu já fazia parte aqui, né? Tenho que confessar, não tem problema, certo? Enfim, foi discutido e infelizmente não foi implementado, né? Nós estamos falando do século passado, final do século passado. Final do século XX, o Brasil já se preocupava com o álcool e começava a discussão do problema não pela lei seca, muito menos pelo tratamento ultraespecializado, mas pela prevenção, que é por onde é necessário começar quando a gente quer cuidar de qualquer doença crônica, quando a gente quer cuidar de diabetes, de hipertensão, de dependência, de qualquer problema crônico que infelizmente a ciência ainda não encontrou a cura, né? Que o indivíduo vai levar esse problema ao longo da vida. Bom, aí nós vamos sair, graças a Deus, do século XX, vamos para o século XXI, e aí a ciência avançou muito, né? Hoje nós temos pelo menos 30 anos de uma boa ciência relacionada ao tema e sabemos que o que funciona para manejar as epidemias do álcool não é lei seca, e sim é um conjunto de medidas políticas que vão da prevenção ao tratamento moderno, usando as melhores práticas disponíveis, mas também
controle da oferta de bebida. Se não houver controle da oferta da droga, esqueçam, porque nenhum governo vai conseguir fiscalizar nenhuma droga legal como é o álcool até hoje, né, desde o século XIX. Então, aprender que cuidar de droga começa por uma política robusta faz diferença na hora do debate. Não adianta uma medida apenas, é preciso um todo, e eu penso que hoje o Brasil avançou um pouco nessas questões, muito nas questões das políticas de drogas, mas muito pouco nas questões da política do álcool. E aí eu volto a parafrasear um dos palestrantes que me antecederam, dizendo que, infelizmente, quando o produto vira um produto qualquer, ele tem um poder de mercado, e aí nós estamos falando de dinheiro, e aí quem vai ditar a política do álcool no Brasil é a indústria do álcool. A despeito de qualquer governo, a despeito dos brasileiros, a despeito de qualquer um de nós. Infelizmente, quem dita a política do álcool no Brasil é a indústria que produz a bebida, e o lucro é um dos maiores do mundo, né? Nós sabemos que as drogas como um todo só perdem para o lucro que dá o petróleo e as armas. Então nós estamos falando de um terceiro mercado no planeta que é um dos que mais lucra hoje, século XXI. E lógico que com as nossas espadinhas, com as nossas canetinhas, com as nossas aulinhas, nós não vamos conseguir cuidar desse fenômeno. Nós vamos ter que nos juntar, nós vamos ter que estar perto, muito perto do governo para cobrar uma política justa, humana, que nos proteja dessas epidemias que, infelizmente, o álcool está em todo lugar. Aliás, eu acho que vocês devem acompanhar, né? Outro dia quem estava vendendo bebida alcoólica, pago pela indústria do álcool, era o pai do Cebolinha. Né? Todo mundo conhece o personagem, né? O Cebolinha, né? E o pai do Cebolinha estava com várias garrafas de cerveja na mesa da sua casa, ensinando o Cebolinha, com várias garrafas de cerveja na mesa, que aquilo ali não é para criança. Como se o Cebolinha fosse acreditar nisso, vendo o pai, que é o seu herói, com aquele monte de garrafas de cervejas que vieram da geladeira e que estavam do lado do iogurte ou do leite, né? Então, estratégias de marketing e propaganda que a gente não tem condição de bancar para fazer uma campanha de prevenção, para dizer que álcool não é para criança, não é para adolescente, que o cérebro do jovem só amadurece com 24 anos e que esse conhecimento não está acessível para as pessoas, para os brasileiros, inclusive as nossas leis desatualizadas, liberando a bebida para 18 anos. Quando nos países desenvolvidos que já aprenderam esse conhecimento, o conhecimento sobre cérebro, sabem que o cérebro até os 24 anos é vulnerável a qualquer droga psicotrópica e o impacto muitas vezes vai ser irreversível. Então, eu acho que a gente precisa acreditar que o álcool é um problema social, de saúde e principalmente um problema econômico, e contra esse Golias que o Davi vai ter que lutar, né? Somos nós, somos os cidadãos. Nós não precisamos arrumar nenhum exército, nós somos um exército. Olha quantas pessoas tem aqui. Né? E discutir essa política, essa possibilidade, essa nova visão, olhando para o álcool sem ser um produto qualquer, faz toda a diferença. Bom, o Brasil é um dos principais consumidores, né, do planeta. A renda a gente nem fica sabendo, né, da Ambev, mas o número de litros per capita por cada brasileiro é um dos maiores do mundo. A gente perde para 2, 3 países no mundo, né? A Rússia, né? Enfim, os países do leste europeu, a China.
Brasil é um dos países que mais bebe per capita, dá quase 9 litros por ano. E aí eu quero saber daqui quem que bebe 9 litros de bebida alcoólica por ano. A minoria, provavelmente, de quem está aqui acordado, aqui, ouvindo, pensando, querendo discutir, né? A minoria. O problema é que quem bebe isso abusa do álcool e é uma pequena parte da população que sofre desse desequilíbrio, que abusa ou já está dependente. E para esses, o nosso tratamento é muito pequeno, ainda é muito irrisório e usa pouquíssimos especialistas e boas práticas. Quando eu digo boas práticas, eu digo práticas que vêm da ciência, que são diretrizes para tratar essa doença. Uma doença grave, maligna, que se não for tratada, mata. Bom, então o Brasil é um dos principais consumidores do planeta, né? O principal produto é a cerveja, né? Mas ele consome bastante destilados também. Para vocês terem uma ideia, litros de cerveja por ano são 50 per capita. Esse quase 9 per capita é cerveja e destilado, né? Bebida alcoólica como um todo. Cerveja, 50 litros por ano, per capita. Eu nunca tomei, nem sei o gosto da cerveja, né? Então eu tenho certeza que eu vou sofrer outros impactos, talvez da poluição, do estresse, mas do álcool não. Eu tento me proteger e proteger a minha família. Bom, o Brasil é um dos principais consumidores, né, do planeta. A renda da gente a gente fica sabendo, né, da Ambev, mas o número de litros per capita por cada brasileiro é um dos maiores do mundo. A gente perde para 2, 3 países no mundo, né, a Rússia, né, enfim, os países do leste europeu, a China. O Brasil é um dos países que mais bebe per capita, dá quase 9 litros por ano. E aí eu quero saber daqui quem que bebe 9 litros de bebida alcoólica por ano. A minoria, provavelmente, de quem está aqui acordado, aqui, ouvindo, pensando, querendo discutir, né? A minoria. O problema é que quem bebe isso abusa do álcool e é uma pequena parte da população que sofre desse desequilíbrio, que abusa ou já está dependente. E para esses, o nosso tratamento é muito pequeno, ainda é muito irrisório e usa pouquíssimos especialistas e boas práticas. Quando eu digo boas práticas, eu digo práticas que vêm da ciência, que são diretrizes para tratar essa doença. Uma doença grave, maligna, que se não for tratada, mata. Bom, então o Brasil é um dos principais consumidores do planeta, né? O principal produto é a cerveja, né? Mas ele consome bastante destilados também. Para vocês terem uma ideia, litros de cerveja por ano são 50 per capita. Esse quase 9 per capita é cerveja e destilado, né? Bebida alcoólica como um todo. Cerveja, 50 litros por ano, per capita. Eu nunca tomei, nem sei o gosto da cerveja, né? Então eu tenho certeza que eu vou sofrer outros impactos, talvez da poluição, do estresse, mas do álcool não. Eu tento me proteger e proteger a minha família. Esse é o dado que eu falei, né? O Brasil é um dos principais bebedores do planeta, né? E é lógico que beber, e aumentou muito de 2010 para cá, né? De 2005 para cá, aí teve um fato curioso. Em 2008, nós tivemos a nossa lei seca no Brasil, né? Então não pode beber e dirigir. E aí o que aconteceu com os nossos relatórios? Diminuiu o número de litros per capita por ano. A gente sabe que a lei seca é uma medida barata e eficaz, só que precisa ser fiscalizada. Então o que aconteceu? Nós estávamos aumentando o consumo per capita, lei seca para dirigir, baixou o consumo e parou a fiscalização, agora subiu o consumo outra vez. Então é exatamente o que aconteceu. Vocês estão se microfone.
reduzido. É o que aconteceu lá na lei seca, lá nos Estados Unidos. Ninguém publicou suficientemente, mas a gente teve muita redução no impacto do álcool nas pessoas. Pois é, mas teve violência, teve a máfia do uísque, né? Teve muita morte, teve também. Mas na época, que a gente nem entendia muito bem de álcool, né, o que era o etanol, qual era o impacto real do etanol como a gente entende hoje, qual será que foi o balanço? A gente não sabe qual o balanço, mas esse nosso relatório já está ajudando a responder. A gente sabe que quando tem controle da oferta, e não precisa ser uma lei seca e restrita, que atinja todas as pessoas em todos os lugares, mas quando a gente controla o produto para valer, controla para dirigir, controla para menor, controla para gestante, a gente consegue reduzir o impacto do etanol. Tá? Esse é um relatório nosso, mostrando que durante a lei seca o consumo diminuiu. Bom, muita gente bebe no planeta, né, e beber e morrer é bastante importante, né? O álcool é responsável por 3% das mortes no mundo, né? O problema, além da morte, é ficar incapacitado pelo álcool, porque as doenças relacionadas ao uso crônico do álcool são incapacitantes. Cirrose, demência, hipertensão, doenças autoimunes, incapacitantes. O indivíduo perde anos de vida adoecendo. E o impacto de um indivíduo dentro da família é os seus familiares. É parar de suportar, de cuidar, de proteger os seus próprios familiares. Então, imagine o álcool em mulheres. O impacto do álcool nas mulheres e nas famílias. A Unifesp fez um estudo e mostrou que tem uma conta muito cruel relacionada às famílias, que é verdade, a minoria das pessoas desenvolvem dependência de drogas em geral, álcool e outras drogas, a minoria. Só que o impacto, essa onda que vai atingindo as famílias, atinge quase 120 milhões de brasileiros. Dependentes familiares e outros que passam na rua, que recebem esse impacto de outras diversas formas. É a criança. Isso é muito sério, né? Então não é uma doença do indivíduo, é uma doença do indivíduo e da sociedade. E aí indivíduos incapazes, sem a menor dúvida, o impacto direto é na família. E quem paga a conta do álcool não é o governo, não é o dinheiro que é recolhido de imposto. Nós não temos esse estudo, mas os americanos têm. Mais ou menos, os americanos que fazem pesquisa, né, porque são capitalistas perversos, tudo tem pesquisa, tudo tem dado para poder bancar aquela estratégia, eles gastam por volta de 120 milhões de dólares por ano para fazer política de drogas. O imposto gera 20 milhões, gasta 120. Então a gente não precisa fazer essa conta em real, não precisa. A gente, aliás, nem tem estatístico, nem tem financiamento para fazer pesquisa, nem tem grupo interessado nisso dentro do governo. Não é a nossa cultura. Nós temos que respeitar a nossa cultura de um país jovem, que ainda está aprendendo. Bom, então pelo menos vamos aprender com os americanos. Vamos ver que conta que eles fizeram, que faz com que eles, pelo menos, divulguem quanto eles pretendem todo ano investir para cuidar da questão do álcool e das drogas. A gente pode copiar, a gente pode fazer igual, e quem sabe a gente diminua esse impacto, que do meu ponto de vista é um dos mais graves, são as incapacidades decorrentes do consumo do álcool. Bom, ninguém ganha da indústria, né? E muito menos, eu acredito que hoje as mulheres olhem para esse cenário aqui e pensem que beber cerveja faz com que elas fiquem assim, né? E também tenho certeza que os homens também não, né? Eles
entendem que mulher e homem que beber não fica nem magrinho, nem sarado, nem consegue ter boa saúde, e nada disso pode acontecer, né? Porque infelizmente mesmo o beber moderado já demonstrou impacto do ser humano. Etanol, beber moderadamente etanol, que significa mais de 2 doses, 3 vezes, mais não, 2 doses, 3 vezes por semana, causa impacto no indivíduo como um todo. Não precisa ficar dependente. 2 doses, 3 vezes por semana para mulheres e 3 doses, 3 vezes por semana para homens, já tem impacto na saúde como um todo. Tá? Então, beba com moderação, só serve para a indústria. Bom, o país está realmente encharcado, né? O país não, o mundo de álcool, né? A gente tem bebida alcoólica, dá muito dinheiro, né? Como eu já falei, então a bebida ela angaria clientes para sempre. E sabe que o pior disso não é nem ter essa leitura, afinal de contas eu estudo isso há 30 anos, como eu já declarei, né? Então eu tenho um conflito de interesse, né? Eu estudo isso há 30 anos. Se vocês lessem os relatórios da indústria do álcool, que já vieram à tona, assim como vieram os relatórios da indústria do tabaco, a meta da indústria não é o adulto escolher a marca. Não é. Na verdade, porque o adulto já escolheu. Né? O adulto já sabe qual é a marca que ele gosta, ele já experimentou, a lei permite que ele beba. A meta, o target da indústria do tabaco, do álcool, da maconha, de qualquer indústria de drogas, é a criança. Isso está escrito nos relatórios que vieram à tona, primeiro do tabaco e posteriormente da indústria do álcool, que copiou todas as estratégias da indústria do tabaco. E que, se porventura o Brasil, infelizmente, legalizar qualquer outro tipo de droga, a indústria desse tipo de droga vai copiar todas as estratégias dessas que já tornaram o produto mais rentável do planeta. Eles são todos amigos, né? E vão se ajudar para vender o seu produto, que não é um produto qualquer, é um produto que age na área mais nobre do cérebro. Nós temos uma área do cérebro que é o presidente do cérebro, que comanda todas as funções orgânicas e o meu comportamento, a minha capacidade cognitiva, o meu amadurecimento. É lá que agem as drogas. Aliás, é lá que tem a memória mais nobre, mais importante do ser humano, que é o primeiro contato do ser humano quando ele nasce com a mãe. É o registro da amamentação, o registro do colo da mãe, está na mesma área que as drogas agem e destrói. Por isso que é tão difícil largar a droga. É muito difícil largar. É melhor não entrar. Né? Minha avó já dizia, ela não estudou 30 anos sobre drogas, e ela falava assim que prevenir é melhor que remediar e mais barato. Né? E eu acreditei nela e acredito até hoje. Bom, já falei que o Brasil está pagando alto a conta, né? E quem paga uma partezinha é o governo, os 30%, 40%, 45% é a família que paga a conta das drogas no Brasil. Tá? É uma conta que a gente tem uma partezinha já, um estudo bem simplinho, mas deu para dar uma olhada. E quais são os fatores de doença, né? Carga de doença, chama isso. A Organização Mundial de Saúde manda esse relatório a cada 3 a 5 anos para todos os países. E aqui estão os fatores de doença no Brasil: álcool, hipertensão e tabaco. Não é fome, é álcool, hipertensão e tabaco. São os nossos problemas que vão gerar doenças crônicas, incapacidade e morte precoce. Como de outros países, né? Aqui é países em desenvolvimento, países desenvolvidos, tem uma mudança aqui, o tabaco ainda está em primeiro lugar,
né? A indústria é muito mais poderosa lá do que aqui, mas enfim. E nos países não desenvolvidos, que tem muita pobreza, são outros fatores de risco. Tá? Então, álcool e tabaco. Hipertensão também, né? Quem que dá hipertensão, além da hipertensão essencial, que o indivíduo nasce, né, com essa vulnerabilidade, quem dá hipertensão é o álcool e o tabaco. Então, são as 3 primeiras causas ali, totalmente relacionadas. Isso que não dá para ler, só para que eu lembre que mudou muito o nosso panorama. Se antigamente nós tínhamos sim doenças infecciosas como causa de morte, hoje nós não temos mais, quer dizer, nós avançamos na saúde, né? A gente sempre se preocupa muito com o nosso sistema único de saúde, que não vai bem, né? O nosso SUS, que a gente acredita no SUS, mas ele não vai bem, mas a gente avançou muito em relação às nossas doenças. Quais são as 3 principais doenças que o brasileiro tem sofrido? A doença chamada violência, e aí é uma outra epidemia relacionada ao álcool. Os acidentes vasculares, todos, cerebrais, infarto agudo do miocárdio, qualquer alteração do sistema cardiovascular, que é muito relevante, muito relevante. E outras doenças, uma doença que subiu muito agora no Brasil, diabetes. E muito provavelmente tem a ver com a dieta inadequada do brasileiro, que precisa ser corrigida, urgente, senão as crianças é que vão pagar essas contas. Aliás, já estão pagando, né? O número de obesos na infância cresceu muito e a gente tem corrido atrás disso, né? Então, violência, né? Uma doença humana gravíssima, né? Do meu ponto de vista, os acidentes vasculares e diabetes, que é uma alteração metabólica grave, que tem a ver com a forma que o indivíduo come, não faz exercício e vive estressado. Portanto, século XXI, né? Esse é o retrato do século XXI, né? Que a gente precisa correr atrás. É lógico que quando a gente fala de dieta, a gente não está esquecendo do álcool aí, né? Que já que o álcool está na porta da geladeira, do lado do litro de leite, né? Que seja do Cebolinha, que seja, né, tomara que seja só do Cebolinha, nós temos aí o álcool como fator de diabetes, diabetes alcoólico, alteração da pressão e outras doenças. Mais ou menos 250 doenças, né, estão relacionadas ao consumo moderado de álcool, que não é do jeito que o brasileiro bebe, nem no nosso clima, nem da forma com que a bebida está disponível e acessível e é estimulada. Não é protetor do coração. Não é protetor cardiovascular o álcool aqui no Brasil. Bom, mas a violência ganha, né? Violência ganha nos acidentes vasculares. Violência é o primeiro fator. E 70% relacionado ao álcool. 70% da violência doméstica, violência no trânsito, violência auto-infligida. O álcool aumenta em 25% a taxa de suicídio dos indivíduos que bebem. 25% aumenta. E hétero-infligida, né? As violências contra os outros. Então, por aí, 70% desses eventos estão relacionados ao álcool. Você faz alcoolemia no pronto-socorro e é a primeira causa de busca na emergência. Vai porque bateu a cabeça, porque brigou, caiu no chão, teve traumatismo craniano. Alcoolemia positiva. Alcoolemia positiva, 70% dos eventos na emergência no Brasil. Vou passar todas essas coisinhas coloridas que eu já fiz o resumo, e é lógico que a gente não quer assistir isso aqui, né? Esse aqui já chegou na emergência, né? A gente não gostaria que isso fosse verdade, mas né? Isso aqui é um levantamento sobre emergência e, infelizmente, é o que temos no Brasil e em outros países do mundo. O álcool ainda é a primeira droga nos países desenvolvidos, que ainda precisam baixar os índices, mas olha o nosso, só o dobro. E pior, não temos estudos, pouquíssimos, para falar para o governo, ó, tá aqui, ó, emergência e álcool, emergência e álcool, precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos também treinar melhor
os cuidadores, né? Porque chega na emergência, os cuidados também ainda são paliativos, o indivíduo sai dali, não é recomendado que ele busque um tratamento especializado, ele está abusando da bebida, por isso que ele caiu e bateu a cabeça. A gente precisa fazer senão a emergência vira uma porta giratória, né? Toda hora entra e sai, toda hora entra e sai, toda hora entra e sai, como viram os CAPs, como viram o nosso Sistema Único de Saúde. A gente precisa repaginar, né? Tomara que a gente consiga nos próximos 10 anos. Estudo serve para isso, para o gestor acreditar que precisa fazer alguma coisa, e para a gente usar isso como pressão, né? Esse estudo, que é da Organização Pan-Americana da Saúde, tentou juntar todos os dados que conseguiu aqui do Brasil e chegou naqueles índices que eu já falei para vocês, de altas taxas, enfim, emergência, vários tipos de violência, ainda é 9 litros mesmo, 8,7, enfim. Isso aí teve que vir. A Organização Mundial de Saúde, por meio do seu escritório na América Latina, botar o dedo no governo brasileiro e falar: eu preciso dos dados porque a política precisa mudar para o álcool. E aí os brasileiros tiveram que se virar, juntar os pouquinhos dados que tinham e dar. E agora a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, está pressionando o governo para que ele pense uma política mais firme para o álcool, porque essas taxas são absurdas. Isso está disponível na internet, né? E qualquer um pode ter acesso. Bom, puxa vida, e aí quem que morre, né? Eu estava falando quem paga a conta da família, e quem morre é o jovem. Tá? A taxa de mortalidade no Brasil, que é uma das mais altas no mundo, é entre jovens de 15 a 29 anos. Jovens, homens, perfil de risco, homem, jovem, quando ele está começando a vida dele. Né? E curiosamente, né, no momento que ele tem mais saúde, o índice de maior saúde humano é da adolescência até os 25, 29 anos. É o momento que a gente é mais saudável, tem mais vigor, tem mais energia, mas é o momento que o jovem se envolve na maior frequência em comportamentos de risco, entre eles beber. Entre eles fazer sexo sem proteção, que depois de beber ele nem lembra que tem camisinha para fazer sexo protegido. Então, se é o momento que ele mais tem saúde e é o momento que ele mais está sujeito a morrer, a gente precisa ter uma política para o jovem. E a gente não tem uma política para o adolescente no Brasil. Porque país jovem, que a escolaridade ainda deixa a desejar, a cultura de beber, a política está na mão da indústria, tem muitos aspectos. Principalmente porque nós somos um país muito jovem, né? A gente ainda não amadureceu tudo que pode amadurecer. Então o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de mortalidade, perde mais anos de vida útil atribuível ao álcool, né? A América do Norte, o mundo como um todo, né? Perde 4%, o Brasil perde de 8 a 16% de anos produtivos, né? Então, é isso aí, a gente vai ter que repensar. Olha como baixou o número de mortes no trânsito, só que isso já aumentou. Tá? A gente já está com o padrão quase que anterior de novo, porque a fiscalização está insuficiente, né? Um continente, né? Imagina quantas diferenças que nós temos aqui no Brasil, né? De estados, de cultura mesmo. Né? São vários países dentro de um só, né? Bom, dizer que é verdade que a minha colega aqui me deixa mentir, a Lívia, que crime está associado com o uso de drogas, né? Quando a gente vai avaliar, infelizmente, os infratores, uma boa parte, no momento da infração, estava sob efeito de álcool e outras drogas, e isso faz o crime tornar-se muito mais grave, porque o indivíduo está fora do controle do seu juízo crítico, ele vai ser mais perverso, pode ser, ou ele vai estar mais sujeito a outros tipos de violência, não sei.
Então, infelizmente, é uma epidemia também não debatida, que o indivíduo vai ser preso e ele está sob efeito de drogas e ele não vai ser tratado na cadeia. E ele vai sair da prisão e vai, no primeiro ano que ele sai da prisão, são os dados nacionais, né? Ele comete o mesmo crime e volta a usar a mesma droga que ele usava antes. Ele não recebeu nada dentro da cadeia, nenhum projeto de reabilitação. É a minoria das ações que nós temos no Brasil que procuram reabilitar o indivíduo quando ele tem uma interface com as drogas, né? Então, eles merecem tratamento, sim. São seres humanos também, que deveriam ser tratados. Existem países que tratam, né, os seus infratores e com isso reduzem a taxa de reincidência, né, que protege toda a sociedade, né? Bom, eu tenho 15 minutos. Então, esses 999 mil slides que eu preparei, eu não vou passar, né? E vou só citar para vocês outras epidemias, né? Eu já falei, o adolescente, né? É uma epidemia. A gente precisa debater isso. Não tem saída mais. O adolescente, outro dia eu teria tantos casos para contar, mas enfim, outro dia uma parente minha falou assim, olha, eu recebi um grupo de jovens em casa, tal, eles me pediram uma carona, eu dei a carona, eram 4 jovens, né, um deles filho desse meu parente, e aí daqui a pouco estava eu na frente do Xerox, fazendo carteirinha falsa para eles poderem entrar na balada e beber. Eu falei, e aí, você não pegou, levantou do carro, rasgou a carteirinha, levou sua filha para casa, seu filho pôs de castigo, conversou, explicou, falou, benzeu, fez o que você quisesse. Não dava, já estava com a carteirinha na mão, os outros não eram meu filho, a minha filha me prometeu que não vai beber. Como assim que jovem promete hoje e cumpre de noite? O cérebro dele vive o momento. É o ser mais vulnerável que tem, porque a criança está sob nossa tutela. O adolescente está na balada. E ele vai fazer o que o cerebelo dele mandar. Porque o córtex, o presidente, não está pronto, não funciona. Ele vai fazer o que o cerebelo mandar. E sabe o que o cerebelo manda, que está pronto? Faça. Teste. Você é o cara. Não tem problema que nada vai acontecer com você. Você controla. O cerebelo manda. Porque ele tem vigor, ele tem potência física e não tem maturidade mental. Não está pronto, só com 24 anos. E aí ele sai com a carteirinha do Xerox. Então, política para o adolescente. Quanto mais cedo a experimentação, maior a taxa de dependência. Experimentou com 12, prognóstico 16% evolui. Experimentou com 21, 2,5, 2,6. Por isso que é só permitido nos países desenvolvidos beber com 21. Porque o cérebro está mais preparado, vulnerabilidade é menor. E nós estamos querendo baixar a maioridade penal, achando que adolescente tem cérebro pronto, premedita. Como assim? Nós estamos na contramão da ciência. A ciência está dizendo que o cérebro demora mais, que as nossas leis têm que ser postergadas, que a gente tem que proteger mais o filho, não pode pôr a mala na porta com 18 anos, porque ele não está pronto, e nós estamos fazendo o contrário. Não sei. Então é verdade que os jovens estão bebendo mais, estão abusando mais, e vão ficar assim. Até a Barbie não escapou. A Barbie também não escapou. Tá certo? Tá ela aí com síndrome metabólica, sedentária, bebendo, comendo comida fast food e depois tendo atrofia do hipotálamo, do hipocampo, que são as áreas mais nobres do nosso cérebro, é o presidente. Córtex pré-frontal, hipotálamo e hipocampo. 3 áreas nobres. Tá lá quando eu mamei. Eu vou lá e boto droga. Bom, fora os outros problemas, né? Eu falei muita coisa clínica, mas
Qualquer tipo de droga favorece depressão, ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico, várias doenças mentais, já que está na mente os nossos hormônios que coordenam o nosso humor. E é lá que a droga vai desregular tudo e eu vou ter uma doença do humor, além da dependência de droga. Ou não preciso ter dependência, mas enfim, se eu abusar, tudo isso pode acontecer. E o pior é que a percepção dos jovens e da população é que ficar bêbado é normal. Porque droga legal vira droga bacana, droga fraca, droga que não tem problema, é legal. Legal. É legal, não faz mal. É natural, legal, não faz mal. A percepção de risco baixa e o jovem, com a sua potência cerebelar, vai lá e experimenta. Experimentar significa poder impactar o cérebro dele. A gente não sabe. Não tem chip. Né? Se a gente já nascesse com chip, eu tenho essa vulnerabilidade, então eu não vou comer batata frita. Né? A gente não nasce com esse chip. No máximo, um genograma meia boca que a gente faz, levantando os antecedentes do indivíduo para poder desenvolver melhor prognóstico. Né? Nem o gole. Nem cerveja sem álcool, porque cerveja sem álcool tem álcool, 0,05. É que a nossa lei permite que ao atingir 0,0, o outro decimal possa ser descartado. É considerado zero álcool. É 0,05, 0,02. Tem álcool. E grávida não pode. Nada. Tá? Já conhecemos todo o impacto na grávida. É a única causa não genética de retardo mental. Beber na gravidez. Retardo mental. Nós estamos selando o destino do bebê. É esse o risco que ele tem. Se a grávida beber durante a gravidez. É zero álcool, zero tabaco, zero qualquer droga. Mulher é muito mais vulnerável que o homem às drogas. Adoece antes de todas as doenças, a todas as drogas, ao álcool também, mas a todas. Nós temos neuroesteroides, são hormônios que dão origem aos hormônios femininos. Essa reação com o etanol e as outras drogas é muito tóxica. A gente não metaboliza, nem no cérebro, nem no fígado, nem em lugar nenhum. Cirrose no homem dá aos 50, mulher aos 38. Tá? Então, mulher tem que se prevenir muito mais que o homem. Aí a indústria faz assim, ó. Quando você começar a ver tudo em dobro, não dirija. Ver em dobro, 10 a 15 doses. 10 a 15 cervejas, latinha, é uma dose. Olha a perversão. Quando você tiver tomado 10 a 15, não dirija. Propaganda. Nossa, nacional, está escrito em português. Tá? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com essa história e ajudar os nossos jovens a cuidar do álcool na sua vida, né? Para não fazer parte, né, da epidemia que eu estou tentando trazer para vocês para reflexão. Olha, a gente digere uma lata de cerveja por hora e meia, se não tiver nenhum problema no organismo. No fígado, no estômago, não demora mais. Enquanto isso, todas as outras que eu tomei ficam rodando etanol puro no sangue, que nem combustível, que a gente põe no carro. Combustível, etanol, que é igual ao etanol que está na bebida, é o que a gente põe no carro. E agora tem um espertinho, lá na Inglaterra, que está pegando resíduo de combustível para fazer o uísque. Fazendo ao contrário, é etanol. A última notícia, né, sobre o álcool e a humanidade, né? Vai ver que é porque eles são os detentores, né, do primeiro mercado de álcool, que é aquele slide lá que eu mostrei, né, a era do gin, né? Então eles vão agora também reinventar a roda. Bom, acho que era isso. Universidade e álcool dá nisso, né? Porque na universidade eles bebem muito mais, né, infelizmente, e se cuidam muito menos, né?
Isso aí é tudo as doenças que eu já mencionei, mesmo que por cima, não é um conhecimento tão detalhado assim que vai ajudar na nossa reflexão. Álcool idoso é uma situação muito séria, como idoso e calmantes, né? A gente sabe que é a primeira droga consumida pelo idoso, o álcool, e logo depois vem o calmante. Boa noite, Cinderela, do idoso, que pode ser desde um simples Valium até outros medicamentos e causam dependências tão graves quanto a do álcool. Tão graves quanto a do álcool. O Brasil tem uma super prescrição de sedativos para os idosos e é um problema muito sério. Quando tem programa mais barato, como eu já falei, né, quem paga a conta é a família e é melhor prevenir do que remediar. Se a gente olhar para o ser humano, a gente vai entender isso. Obrigada. Então eu dou as ordens para as perguntas. A gente tem pelo menos mais de 7 minutos. Posso É isso mesmo? É isso? fazer